19 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão e solicito ao deputado Léo Loureiro que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 19 dias do mês de junho de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Cabo Bebeto, Du Ronalça, Davi Maia, Gilvan Barros, Silvio Camelo, conforme a ata da mesa diretora 1020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 6 de abril de 2020, ato da mesa diretora número 1120, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 6 de maio de 2020, reeditados pela mesa diretora número 12 de 15 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 31 de maio de 2020 e no dia 10 de junho de 2020, respectivamente, e normatizar a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. Estão remotamente participando da sessão videoconferência os senhores deputados Paulo Dantas, Davi Davino, Marco Barbosa, Tarcísio Freire, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, nome forte, Flávio Cavalcante, Fátima Canuto, Ricardo Nezinho, havendo número regimental, contabilizadas as presenças tanto físicas quanto virtuais dos parlamentares. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Projeto de lei ordinária 343 de 2020, de autoria do deputado Ivan Beltrão, que dispõe sobre a denominação rodovia L445 e da outras providências. É encaminhado à segunda comissão projeto de lei do deputado projeto de lei ordinária 344 de 2020, de autoria do deputado Tarcísio Freire, que dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia nos meios que especifica e da outras providências. É encaminhada às segundas e sétimas comissões. Projeto de lei ordinária 345 de 2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, que denomina Hélio Nogueira Lopes. O trecho da estrada que liga os municípios de São Sebastião a Penedo, neste estado. É encaminhada à segunda comissão indicação 600, 652, 653 de 2020, da deputada Fátima Canuto. Indicações 603, 604 de 2020, da deputada Cibele Moura. Indicação 654 de 2020, deputado Silvio Camelo. Indicação 655 de 2020, deputado Tarcísio Freire. Indicação 656 de 2020, deputado Inácio Loyola. Requerimento 567 de 2020, subscrito pelo deputado Olavo Calheiros, que justifica sua ausência nos dias 4 e 5 de março de 2020. E requerimento 576, subscrito pelo deputado Silvio Camelo, solicitando que encaminhe expediente ao governador do estado de Alagoas, senhor Renan Filho, que avalie possibilidade da compra de toda a produção de arroz produzida pelo Baixo São Francisco Alagoano. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. Há número legal para deliberar. É discutida em segundo turno projeto de lei 338 de 2020. Discutido no primeiro turno. Projeto de lei número 290, 291, 314, 320 de 2020. Discutidos em turno único as seguintes matérias. Projeto de lei legislativo 05 de 2020 e as indicações 598, 603, 614, 615 de 2020. Encerrada a roda do dia. Conforme a da mesa diretora 1020, parágrafo 5º do publicado no Diário Oficial Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 27 de abril de 2020. Ato da mesa diretora 011 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 6 de maio de 2020. Reeditados pelos atos da mesa diretora. Número 1220 e número 15 de 2020. Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo. No dia 31 de maio de 2020 e no dia 10 de junho de 2020, respectivamente, que assegurou aos senhores deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência, a fazer uso da palavra por explicações pessoais. Se assim o desejar, é concedida a palavra ao deputado Ricardo Nezinho.
O orador agradece a aprovação do projeto de lei que trata sobre medidas emergenciais para a produção de idosos, proteção de idosos durante a situação de emergência da saúde pública. Com a palavra, a deputada Fátima Canuto destaca as indicações de sua autoria que foram discutidas na ordem do dia. Ao fazer uso da palavra, o deputado Galba Novaes critica o veto do prefeito de Maceió ao projeto Corona Voucher. Por último, o deputado Davi Maia apresenta nota publicada pela Prefeitura de Quebrangulo, respondendo publicação do Ministério Público de Contas. O senhor presidente anuncia que está em pauta pela terceira sessão ordinária para recebimento de emendas e propostas da emenda constitucional 079/2020. Não havendo mais oradores para explicações pessoais, o senhor presidente convida a todos os senhores deputados para a sessão virtual da próxima segunda-feira, a hora regimental. E encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão são registradas em notas taquigráficas, fazendo parte da integrante de ata para constar Larva de Digito presente e eu, como deputado, segundo a secretaria. Se subscreva. É o que consta, senhor presidente. Deputado Galba Novaes para a leitura do expediente. Indicação número 601 de 2020, do deputado Inácio Loyola. Apelo aos excelentíssimos senhores governador do Estado de Alagoas, secretário da Fazenda, Jorge Santoro, e os diretores-presidentes da Companhia de Saneamento de Alagoas Casal e Equatorial, no sentido de solicitar o reequilíbrio financeiro de faturamento junto à Casal Equatorial Energia Distribuidora Alagoas, a fim de atender a situação agravada pela classe de consumidores não beneficiada pela tarifa social. Indicação 602 de 2020, deputado Inácio Loyola, pelos excelentíssimos senhores governador do Estado de Alagoas e ao secretário Aires, no sentido de solicitar a reestruturação e implantação dos leitos clínicos de unidade de terapia intensiva UTI para necessidade de atendimento e tratamento a paciente acometido por contaminação da Covid-19 nos municípios da 9ª e 10ª regiões de saúde, e também que implementa as visitas domiciliares para a busca ativa e acompanhamento dos casos suspeitos. Indicação 605, apelo da deputada Cibele Moura, apelo ao senhor governador do Estado para que empreenda esforço no sentido de possibilitar aos micros e pequenos empreendedores o reparcelamento das dívidas tributárias estaduais, bem como a prorrogação dos vencimentos das dívidas já existentes. Indicação 606, deputada Cibele Moura, apelo ao senhor governador do Estado, ao secretário de Saúde, para que libere recursos a fim de destinar à aquisição de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde da unidade de saúde mista do município de Paulo Jacinto e produtos de higiene para a população. Indicação 634 de 2020, da deputada Cibele Moura, pelo governador do Estado, para que empreenda esforço de garantir a possibilidade de realização de cultos religiosos virtuais, independente de qualquer medida tomada para promover o isolamento social. Indicação 651, deputado Davi Maia, apelo ao senhor governador do Estado, senhor Renan Calheiros Filho, para que o Poder Executivo se abstenha de realizar quaisquer nova aquisição de materiais, insumos, produtos e equipamentos através do Consórcio Nordeste. Requerimento 556, deputada Fátima Canuto, requer a mesa na forma regimental que se encaminha ao Superior Tribunal de Justiça, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, voto com congratulações ao ministro Humberto Eustáquio Soares Martins por sua eleição para aclamação para o cargo de presidente do Eclesiástico Tribunal no biênio 2020-2022. Requerimento 574, 2020, deputado Marcelo Beltrão e Dudu Ronalça. Requer a mesa de forma regimental, voto de pesar em razão do falecimento do bispo diocesano de Penedo, Dom Valério Breda. Requerimento 575, deputado Silvio Camelo, requer a mesa na forma regimental que encaminhe expediente ao senhor ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no sentido de interceder para que o Porto de Maceió não perca sua autonomia administrativa e financeira. Parecer 606/2020. Encontro da segunda Comissão de Constituição e Justiça e Redação, processo 343, relator deputado Galba Novaes.
Enquanto nessa comissão para análise de parecer, o projeto de lei número 343/2020, iniciativa do deputado Ivan Beltrão, que dispõe sobre a denominação da rodovia 445 e de outras providências. Parecer pela aprovação e o trâmite legal. Parecer 603, deputado Galba Novaes. Enquanto nesta comissão para análise de parecer, proposta de emenda à Constituição da iniciativa do deputado Antônio Albuquerque, que dá nova redação ao parágrafo 1º e cria o parágrafo 7º e 8º do artigo 244 e cria o parágrafo 3º do artigo 245, que dá nova redação ao artigo 276 da Constituição do Estado de Alagoas. Parecer número 605 da comissão da CCJ. Trata-se de relatório referente ao requerimento 570, de autoria do deputado Davi Maia e do Cabo Bebeto, por meio do qual requer a convocação do senhor Rui Costa Santos, presidente do Consórcio Nordeste, e o senhor Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Consórcio Nordeste. Requerimento 574/2020, deputado Marcelo Beltrão e do Ronaldo Beltrão. Do Ronaldo, perdão. Requer a mesa da forma regimental voto de pesar em razão do falecimento do bispo diocesano de Penedo, Dom Valério Breda. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 603/2020. CCJ, relator deputado Galba Novaes. Projeto de emenda constitucional número 79/2020, iniciativa do deputado Antônio Albuquerque e outros, da nova redação ao parágrafo 1º e cria o parágrafo 7º e 8º do artigo 244 e cria o parágrafo 3º do artigo 245 da nova redação ao artigo 276 da Constituição do Estado de Alagoas. Parecer conclui pela aprovação da matéria com emenda em anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 606/2020 da segunda comissão, relator deputado Galba Novaes. Trata do projeto de lei 343/2020, iniciativa do deputado Ivan Beltrão, que dispõe sobre a denominação da rodovia L445 e da outras providências. O parecer pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 605/2020 da segunda Comissão de Constituição e Justiça trata do requerimento do deputado Davi Maia, que solicita a convocação dos senhores senhor Rui Costa dos Santos, presidente do Consórcio Nordeste, e do senhor Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Consórcio do Nordeste. O parecer vencedor conclui pela impossibilidade da convocação do presidente, porém, pela possibilidade da convocação do secretário-geral, senhor Gabas. Em discussão, para discutir, deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento dessa discussão. Adiada a discussão do parecer. Obrigado. Sim. Deputado Galba Novaes, para verificação de quórum. Vinte deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Nosso item 1, projeto de lei 338/2020, de autoria da mesa diretora. Altera a lei 7.158/2010 e dá outras providências. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Item 2, projeto de lei 290/2020, deputada Cibele Moura, projeto que revoga o decreto-lei 2.826, de 5 de fevereiro de 1943. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei 291/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, altera o artigo 7.939, de 22 de novembro de 2017, e o artigo 1º da lei número 7.303, de 15 de dezembro de 2011, e revoga a lei 7.831, de 4 de outubro de 2016, e a lei 6.891, de 29 de novembro de 2007. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 314/2020, deputada Cibele Moura, dispõe sobre a manutenção das operações dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em regiões metropolitanas, regular e complementar pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas, mesmo na vigência de situação de emergência, calamidade pública ou anormalidade da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Tem emenda? Tem emenda, sim. As emendas. Emenda modificativa número 1. É o projeto 314. Emenda do deputado Davi Maia. Modifica a emenda e o artigo 1º do projeto de lei, que dispõe sobre a manutenção das operações de serviços de transporte rodoviário intermunicipal pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas. A emenda passa a ser da seguinte forma: dispõe sobre a manutenção das operações de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, regular ou complementar em todo o Estado de Alagoas, mesmo na vigente situação de emergência de saúde pública e de calamidade pública. É a nova emenda. Artigo 1º. É vedado ao Poder Executivo Estadual suspender, ainda que temporariamente, as operações do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, regular ou complementar, dentro de todo o território do Estado de Alagoas, sendo esta atividade considerada essencial e mantida em funcionamento, mesmo sob a vigência de estado de emergência de saúde pública e calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 em Alagoas. Essas são as alterações propostas pelo deputado Davi Maia. Em votação. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, apenas para esclarecer que essa matéria de autoria da deputada Cibele Moura, quando na discussão, na tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, ela tratava apenas dos transportes alternativos da região metropolitana. E nós entendemos, inclusive, tivemos um pedido de vista deferido pela presidência da comissão, de que essa lei ela tivesse uma abrangência para todo o transporte alternativo no estado de Alagoas. Uma defesa que fiz com o deputado Francisco Tenório e o deputado Davi Maia, e que culminou com essa emenda. E, na verdade, eu viajei, precisei viajar, e o deputado Davi Maia gentilmente acompanhou e conduziu nessa direção, porque não era justo que nós tivéssemos esse tratamento apenas para os transportadores alternativos aqui da região metropolitana, já visto que todas as outras que foram criadas, na sua grande maioria, já foram extintas, porque elas causavam prejuízos, essas regiões metropolitanas, às cidades pequenas, em determinados momentos, aos municípios menores, e aí sim nós teríamos 2 pesos e 2 medidas, e trataríamos os transportadores alternativos do resto do estado de Alagoas de forma injusta, a nosso ver, e diferenciada. Daí porque entendemos na comissão de chegarmos a essa emenda que, a nossa luz, ela é bastante justa. Era só para esclarecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência.
Em votação, a emenda do deputado Davi Maia. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora, tem outra emenda. Emenda supressiva número 1. Também do deputado Davi Maia. O deputado Davi Maia suprime o parágrafo 4º do artigo 1º, e diz o seguinte: as permissões para o transporte público conferidas pelos municípios aos condutores de táxis constituirão documento comprobatório para enquadramento previsto nesta lei. O deputado Davi Maia propõe suprimir este parágrafo. Em votação, a emenda supressiva número 1 do deputado Davi Maia. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação. Pois não? Questão de ordem ainda, sobre o pedido de adiamento do deputado Silvio Camelo. Pois não? Eu estava fazendo uma consulta aqui aos universitários Chama. e o artigo 185, ele trata do nosso regimento interno. É assegurado o deferimento de plano de requerimento de líder de partido ou de bloco parlamentar solicitando adiamento por 2 sessões ordinárias e por uma só vez da discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, porque não cabe a leitura de parecer do expediente. Não entendi. Qual é a sua questão de ordem? Vossa Excelência não acha que cabe adiamento para parecer, é isso? Isso. Não, mas está errado. O entendimento da presidência é que proposição, parecer também é uma proposição. Então, no momento que se coloca um parecer à votação, o parlamentar líder tem direito de obstacularizar, de adiar. Por quê? Porque está sendo posta ao plenário para que o plenário delibere sobre ela. Tanto é que nós discutimos o parecer. No momento que há necessidade de haver uma discussão do parecer, é por óbvio que o líder tem que ter a prerrogativa de discutir, de adiar a discussão. Esse é o nosso entendimento. Mas é porque é bem claro ele aqui, quando ele disse que tem que estar escrito na ordem do dia. E eu queria só para que fique mesmo, para a gente fixar esse entendimento, e realmente a gente não entende desta maneira, porque senão é mais uma chance da liderança protelar. Exatamente. É mais uma chance da liderança protelar o processo legislativo. Vamos lá, então vamos fixar. O entendimento do presidente é que cabe sim a discussão, cabe os adiamentos na fase de parecer. Mas recorre da decisão do presidente, manda para a CCJ entender que o presidente está errado, nós voltamos para o plenário e o plenário delibera. Se os líderes acharem que não precisa ter adiamento de parecer, eu concordo, mas eu entendo assim. E desde que eu vim para essa casa, que a gente respeita esse procedimento, essa liturgia. Deputado Antônio Albuquerque, para contraditar a questão de ordem. Senhor presidente, eu vou um pouco mais além. Na verdade, me falha a memória agora qual o artigo do regimento. Mas há uma disposição regimental que todos os pareceres que são discutidos na fase da sua votação, eles são transferidos automaticamente para a ordem do dia. É isso mesmo. E ao ser transferido automaticamente para a ordem do dia, já fica passivo do artigo 185 do regimento, de sorte que eu vou depois tentar descobrir qual me lembrar, só relembrar aqui qual é o artigo. Eu acho que a mesa tem como fornecer aí o Luna rapidinho, que é uma disposição regimental. Ele é transferido automaticamente para a ordem do dia da mesma sessão, e aí sim ele já passa a estar passivo a todos os adiamentos. Vossa Excelência apenas está encurtando esse trâmite, mas que ele é absolutamente legal. Perfeito, não, eu tenho convicção. Há uma observação a ser feita sobre a discussão dos pareceres. O parecer é apresentado em mesa, e a gente bota para discutir. Se houver uma discussão, se é iniciada a discussão do parecer, sem pedido de adiamento, que foi o caso, no caso não se iniciou a discussão, foi pedido adiamento. Isso. Este parecer fica automaticamente adiado a votação dele para a próxima pauta. Porém, não pede-se mais a discussão, o adiamento da discussão, porque já foi feita. Então, não dá para pedir o adiamento da discussão. Porém, pode-se pedir o adiamento da votação.
Porque o líder tem a prerrogativa de adiar tanto a discussão Quanto quanto a votação. adiar a votação. Neste caso, nós adiamos o líder do governo adiou a discussão. Ele retornará já em pauta para ser discutido. Não cabe mais adiamento da discussão. Aí ele será discutido e em uma outra sessão voltará para a sua votação. Exatamente. Ele só não sofrerá um segundo adiamento na discussão. Não. Porém, quando ele voltar ao plenário em votação, ele caberá todas os adiamentos, todas as sanções do regimento. Isso. Ok, presidente, obrigado. Perfeitamente. Deputado Cabo Bebeto. O que não ficou claro para mim, senhor presidente, Estamos aqui para esclarecer. Pergunta que esclarece. se ele não foi discutido, ele não entrou na pauta. Vamos lá. Os pareceres são apresentados à mesa. Então, o presidente tem a competência, vamos dizer assim, de pegar o parecer e colocar em discussão. É uma forma que nós fazemos que o regimento acata e aceita. Como poderia também eu não discutir o parecer, pautar amanhã, Sim. fazer a minha pauta ou esperar que o plenário paute. Sim. Ok? Vamos lá. A partir do momento que o presidente faz a pauta, o presidente também pode não fazê-la. E aí o plenário faz a pauta. Mas para atender os líderes e os deputados que têm interesse, a gente sempre opta por pautar imediatamente. Então a gente pega aqui o parecer, bota para discutir. O parecer é uma proposição. Esse é o entendimento nosso. E como tal, ela está sujeita a todas as medidas regimentais adstritas à proposição. O que é que ocorreu aqui? Ocorreu o pedido de adiamento da discussão. Ele não entrou na discussão do parecer. Perfeito. Exato. Não entrou na discussão do parecer. Não entendi. Do parecer, isso mesmo, como o deputado Antônio Buquerque falou. Ao ser discutido, ele entra na pauta. Mas não houve discussão. Não houve discussão. Então, ele não entrou eu na- coloquei o parecer para discutir em mesa e ele pediu adiamento. Compreendeu? Mas a suspensão não fala que são de matérias pautadas? Não, que estão na ordem do dia? Que estão Vamos em lá. ordem do dia, O regimento desculpe. não fala isso. No artigo que o deputado Davi O Maia regimento falou. não fala isso. O artigo 85 é a prerrogativa do líder de pedir adiamento das discussões em pauta. Eu pautei o parecer. Eu não pautei nessa pauta aqui. Na pauta prévia. Não pautei. Por quê? Porque o parecer, em virtude do regimento, ele pode ser apresentado em mesa. Isso. Vamos lá. A minha atitude não pode trazer prejuízo para os senhores, porque eu estou adiantando o processo. Entendi. Mas se os senhores dissessem assim, parecer agora só entra na pauta, para mim é ótimo. Porque eu pego o parecer aqui do meu primeiro secretário e vou pautar semana que vem, Mas, presidente- daqui a uns 30 dias ou 40. Ficou claro, senhor presidente? Vocês é quem sabe, se vocês preferirem assim, para mim tá bom também. Presidente. O parecer vem, aí eu leio, Presidente. aí eu boto pro gabinete, aí deixo para pautar daqui a uns 60 dias ou 70. Presidente, aí precisa Não ser... há prejuízo, compreendeu? Não vai. Você não pode levantar uma questão de outra se não tem prejuízo. O Presidente, prejuízo é se eu não pautar o parecer. O cara. Né? presidente, que Pois não. para complementar. Presidente, só para complementar, veja bem. Aí para que a gente passe a ter como passivo esse acordo dos pareceres não irem à votação. Aí a pauta, pode ir à pauta. Não, aí fica eu vou registrar aqui a minha discordância e o meu protesto. Não posso conviver com a Assembleia desse jeito. Vossa Excelência está deixando a nossa vontade, mas aí tem uma parte aqui que não concorda e eu estou fora dela, entendeu? Eu, quando fiz aquela menção, e aí quero agradecer ao Luna, o artigo 67, os pareceres serão postos sobre a mesa e lidos pelo primeiro secretário em cada uma das sessões diárias, depois do expediente. Não havendo quem peça a palavra, serão submetidos à votação da Assembleia. O parecer sobre cuja matéria algum deputado pedir a palavra ficará adiado para ser discutido quando se der para a ordem do dia. É aquilo que eu tinha dito ainda há pouco. Ele é transferido automaticamente para a ordem do dia daquela sessão. Tá certo? E aí sim, a liderança de partido, o bloco, poderá adiá-lo na ordem do dia daquela sessão. O que o presidente fez, e aí é fato e verdade,
uma coisa que a gente pratica aqui ao longo dos anos é adiar o parecer, porque ele já está naturalmente adiado, porque houve o pedido de adiamento e ele sofrerá um interregno de tempo aí de espera de alguns minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Tá certo. Quero agradecer ao Luna também, porque eu não estava mais lembrado do artigo, é o artigo 67. O regimento autoriza que que a gente trate o parecer de uma forma mais célere. Nós podemos pegar o parecer apresentado em mesa e já colocar na pauta. Isso é tranquilo. Inclusive, se não fosse assim, o regimento não traria proibição. Por exemplo, o regimento proíbe de eu pautar um parecer conclusivo. Se tiver um parecer conclusivo, eu não poderia pautar. Se o parecer do deputado, neste caso específico, da reclamação do deputado Davi, se o parecer tivesse vindo da comissão negando, fosse o parecer dizendo que era antirregimental ou ilegal, e essa matéria não poderia tramitar, eu não poderia pautar na mesa. O regimento proíbe, eu teria que colocar na pauta normal, previamente publicada. Compreendeu? Porque trata-se de um parecer que terminava a matéria. Mas como o parecer dá andamento à matéria, eu posso pautar na mesa, que é uma forma de dar celeridade ao processo legislativo. Mas o plenário é soberano. Se o plenário quiser que eu paute assim devagarzinho, eu vou respeitar o plenário. Não tem problema. E toda essa inteligência é extraída dos dispositivos do regimento. Veja o que diz o parágrafo 1º do 68. Os pareceres que contiverem solução definitiva, era o caso do parecer, esse requerimento se enquadraria se o parecer viesse pela antijuridicidade dele, não poderão, sujeitos ao estudo da comissão, não poderão ser discutidos sem prévia publicação. Então, estes pareceres eu tenho a obrigação de pautar na pauta normal. Já os outros pareceres, pode ser apresentado em mesa e eu colocar em discussão. Esclarecia Vossa Excelência, deputado Bebeto. Muito obrigado, meu querido. Deputado Davi. Presidente, não foi importante para a gente fixar o entendimento, até porque da maneira como foi feito anteriormente, e me perdoe aqui a minha ignorância ou juventude aqui no parlamento, mas da maneira como foi feito anteriormente, parecia ainda que o deputado líder que quisesse ainda poderia pedir adiamento da primeira discussão. Não. E ainda poderia pedir adiamento na votação. Nesse caso, Vossa Excelência deixou claro, não, ele já, entre aspas, antecipou o adiamento da discussão. Ele discutiu, vamos lá, parecer só discute e vota uma vez. Isso. Não é isso? Então ele pediu o adiamento da discussão, perfeito. Já vai entrar agora, no dia para ser discutido, não cabe mais adiamento e vai entrar para votar. No dia que for votar, ele pode pedir adiamento da votação também. Sim. Como da matéria, o seu requerimento. O seu requerimento vai ser discutido. Superada a fase de parecer, vai vir a matéria. Ele pode pedir adiamento. Veja bem, isso é uma prerrogativa de poder do líder. Eu sei. Né? O líder se faz líder por causa dessas proteções regimentais. Se Vossas Excelências quiserem abrir mão das proteções regimentais... Não, presidente, isso é bom para a gente entender, especialmente como minoria, como é que funciona, até para a gente poder exercer o nosso... Exercer, né? E é assim mesmo, o parlamento é assim. Às vezes o remédio serve para um, serve para o outro, serve para o outro. Remédio para um deputado Antônio Albuquerque. Mas esclarecia a Vossa Excelência, deputado Davi, sempre as ordens para termos o melhor entendimento possível do regimento. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, ainda sobre esse parecer, eu fui designado relator na Comissão de Justiça desse requerimento. E, como relator, eu não podia deixar de, já que ele está sendo discutido, mesmo que tenha sido adiado a votação, de trazer as minhas considerações e as minhas explicações ao plenário. Trata-se de um requerimento que tenha o fulcro de convocar o governador da Bahia e o secretário de um consórcio que fora criado pelos estados do Nordeste e que sobre ele pairam algumas dúvidas e algumas denúncias. E eu entendo que deve ser
efetivamente fiscalizado, investigado, para que seja protegido com o papel da Assembleia, com o papel do Parlamento, os recursos dos estados de Alagoas e demais estados do Nordeste. Mas é que eu não poderia, senhor presidente, deixar de observar o limite das nossas prerrogativas. E o fiz com muita clareza, numa sessão virtual, que a gente não consegue até se fazer entender como gostaria. E apenas para deixar claro, que surgiu um voto divergente que veio a ser aprovado por unanimidade, eu fui vencido, democrático e natural. Mas em determinado momento, o deputado Galba, havia alguma dúvida quanto à observância, né, de minha parte, dos artigos 165 e o artigo 274 do nosso regimento interno. E eu apenas quero esclarecer ao plenário que, inclusive, os transcrevi aqui no meu relatório e no meu parecer, e deixando muito claro as competências da Assembleia Legislativa. O que me levou não apenas foi a minha responsabilidade com relação aos meus compromissos e às prerrogativas de meu mandato, mas também com o intuito de proteger o Parlamento como um todo. Haja visto que, se nós fôssemos pela aprovação desse requerimento e viesse o plenário a referendá-lo, e nós aqui adotássemos o procedimento de convocar o governador da Bahia para vir prestar esclarecimentos aqui, é claro que isso não iria acontecer e o Parlamento, a Assembleia Legislativa, ia ficar exposta, talvez servindo até de chacota na mídia nacional. Portanto, essas foram as razões que ensejaram o meu parecer contrário à convocação do governador da Bahia e do secretário, que é o consórcio Nordeste, o governador Rui Costa da Bahia, e também do seu secretário-geral do consórcio. Não deixei, contudo, senhor presidente, de fazer sugestões aos deputados autores do requerimento e à própria Assembleia. Naquele momento, o deputado Bruno Toledo também se posicionou, e o que está posto para mim, né, e o estudo que fiz, é que o regimento da Assembleia, ele autoriza, né, através das comissões, a convocação de secretário, e a comissão própria para isso é a Comissão de Fiscalização e Controle, de forma que evitar determinadas exposições do Parlamento, evitar, senhor presidente, por gentileza, a exposição do Parlamento em determinadas circunstâncias, acredito que deve ser obrigação de todos nós. Fazer a convocação, a Assembleia Legislativa de um Estado, convocando o governador de um outro, ao arrepio das nossas prerrogativas e do que traça e determina a própria Constituição, não traz dividendos positivos ao Parlamento nem ao exercício de nossos mandatos, de forma que essas foram as razões. Portanto, quero deixar muito claro aqui no plenário que não deixei de fazer uma análise e de colocar de forma muito clara, inclusive subscrevendo o que diz os artigos 165 e o artigo 274 do nosso regimento. Eram apenas esses os esclarecimentos, senhor presidente, e dizer aos deputados autores do requerimento que me irmano no sentimento de que deva ser absolutamente esclarecidos todos os fatos no exercício da nossa prerrogativa de fiscalizar, principalmente no intuito de proteger o erário público. Portanto, porém, tendo o máximo cuidado para que, no afã de alcançar os nossos objetivos, a gente não exponha o poder legislativo alagoano, que não nos pertence, né, aos nossos mandatos, mas sim é uma instituição que pertence à democracia, à cidadania, ao povo alagoano e brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eram esses os meus esclarecimentos. Eu que agradeço a Vossa Excelência e
e entendido a situação da relatoria, requerimento, comungo, inclusive, com o vosso entendimento. Deixa eu fazer essa leitura aqui do regimento, que é interessante para esse tema, porque para mim é onde eu me apego a entender que o parecer é uma proposição e, como tal, sujeita a todas as medidas regimentais. O artigo 133 fala o seguinte: as proposições consistirão em 1. Aí ele faz toda matéria sujeita à deliberação do plenário. E ele continua, a saber. Esse a saber, para mim, eu tenho um entendimento mais flexível, porque eu sempre procuro prestigiar o exercício do mandato, a prerrogativa do parlamentar. Então, o a saber, para mim, é exemplificativo, não é nem taxativo. Compreendeu? Aí ele exemplifica. Ou seja, no meu entendimento, ainda pode ter outras matérias que caberá adiamento. Amplia. Aí ele simplifica. Ele começa com propostas de emenda constitucional, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, requerimentos, substitutivos, emendas e subemendas. É daí aquele entendimento que o cidadão, o deputado, pode pedir adiamento só da votação da emenda. Compreendeu? Mas não da discussão, porque a discussão se dá unicamente. Você não pode discutir o projeto e discutir a emenda. Você discute o projeto. Aí da discussão, e o próprio regimento fala. Aí vai mais além. Indicações. Não pode adiamento de indicação. Projeto de lei delegada e pareceres. Você vê que está aqui. Não precisaria, para mim, não precisaria nem estar aqui. Compreendeu, deputado Galvão? Vossa Excelência, que é o presidente da CCJ, para mim, esse rol é exemplificativo, mas, é o artigo 133, mas para deixar claro, ele ainda colocou o parecer dentro do rol, considerando o parecer como matéria, né? Então, mas como disse, como o regimento, podemos fixar um novo entendimento, sem problema nenhum, se os deputados entenderem assim. Estamos aqui para cumprir as determinações. Então vamos seguir. O deputado Davi, como fica? Vossa Excelência mantém a questão de ordem ou está satisfeito com as explicações? Satisfeito? Como assim? Muito bem. Então, vamos registrar como esse, claro. Pois não, deputado Davi? E sobre a deliberação da CCJ, deixar para falar no final. Tá bom, ok. Então vamos lá. Então, vamos dar continuidade à nossa ordem do dia. Vamos ao item 5, que é o projeto de lei 320/2020, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD, nos casos que especifica em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do requerimento do decreto legislativo. Votação única do decreto legislativo. Item 6. Autoria da terceira comissão, projeto de decreto legislativo que aprova as contas da mesa diretora da Assembleia Legislativa relativa ao exercício de 2009. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Votação da indicação 598/2020, de autoria do senhor deputado Tarcísio Sampaio Freire, mas apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas, ao excelentíssimo senhor secretário estadual de Saúde de Alagoas, no sentido de que o Estado efetue o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40%, bem como a contratação do seguro de vida em benefício dos profissionais que atuam na rede de saúde enquanto a pandemia do Covid-19. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a indicação do deputado Tarcísio Freire. Indicação 613/2020, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds, mas apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, cuja finalidade é a realização de estudos e adoção de providência no sentido de possibilitar, por meio da iniciativa própria deste poder, a implantação de medidas imediatas para instituir a gratificação
a todos os funcionários que estejam a serviço, direto ou indireto, médicos, enfermeiros, técnicos, demais profissionais da área de saúde e agentes de serviço de limpeza nas instituições públicas de saúde, com pacientes contaminados com Covid-19 durante o período da pandemia. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 9. Indicação 614/2020, de autoria do senhor deputado do Ronaldo. Faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para a Secretaria de Estado de Saúde, CESAL, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de proceder à alteração do contrato de trabalho dos precarizados que estão na linha de frente no combate à Covid-19, lotado na maternidade Escola Santa Mônica. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 10. Indicação 615/2020, de autoria do senhor deputado Breno Albuquerque. Faz apelo ao senhor governador do Estado, com cópia ao secretário de Saúde e ao secretário de Comunicação do Estado, com a finalidade de pleitear a elaboração de campanhas de incentivo à doação de sangue e doação de sangue aos bancos de sangue de Alagoas. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 11. Indicação 619/2020, de autoria do senhora deputada Fátima Canuto, solicita ao governador do Estado que a Sala de Situação e Controle adote os critérios do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o combate ao Covid-19. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 12. Indicação 620/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, solicita ao governador do Estado que seja implantada uma coordenação estadual, política e técnica de testagem para o Covid-19, seguindo recomendação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 13. Indicação 621/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, solicita ao governador do Estado que siga as recomendações do Comitê Científico do Consórcio Nordeste de Combate ao Coronavírus, estabelecendo o procedimento de regulação do acesso aos leitos de UTI. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Superada a nossa ordem do dia, não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Davi Maia. Com a palavra. Presidente, bom dia. Bom dia, telespectadores, deputadas presentes, deputados. Eu queria voltar, senhor presidente, ao parecer que foi lido da CCJ, da convocação que fizemos eu e o deputado Cabo Bebeto, do governador da Bahia, Rui Costa, e do senhor Carlos Gaba, secretário executivo do Consórcio Nordeste. Presidente, aconteceu um fato assim que me deixou muito alegre, inclusive, de participar da CCJ na última sexta-feira. Posso dizer que tivemos assim um parecer histórico. Pela primeira vez eu vi a CCJ debruçar mesmo sobre o regimento interno, sobre matérias que a gente não está tão acostumado, porque geralmente lá é constitucionalidade de matérias. E o requerimento, senhor presidente, eu escutei atentamente o voto do deputado Antônio Albuquerque, inclusive concordei com o voto em parte da impossibilidade da convocação do governador da Bahia, baseado nas suas prerrogativas constitucionais, no Pacto Federativo, mas discordei na situação do secretário executivo. E justamente pelo secretário executivo ser parte de uma autarquia a qual também pertence o governador, pertence o governo de Alagoas. E eu queria ler aqui um pequeno texto que escrevi. O requerimento tinha por base a possibilidade da convocação de secretário de Estado disposto no artigo 165 e no artigo 274 do Regimento Interno e no artigo 73. Por analogia, nada impede a convocação do secretário executivo do consórcio do Nordeste. Como um consórcio público que Alagoas faz parte, o consórcio Nordeste é integrante da administração indireta. Então, os gestores do consórcio se assemelham a diretores de autarquia puramente estaduais.
Não há diferença entre convocar o presidente da Casal, por exemplo, e o secretário do consórcio. Elas têm a mesma natureza jurídica, pois as duas estruturas fazem parte da administração indireta do Estado de Alagoas, o que faz com que as duas autoridades se submetam à mesma regra de fiscalização. Todas as vezes que tiver, senhor presidente, recursos de alagoanos envolvidos, possui entendimento que o servidor deve vir a esta casa prestar contas aos órgãos alagoanos. Esse requerimento também, vale ressaltar, foi apresentado em 7 estados dos 9 estados nordestinos. Inclusive, o parecer da CCJ já está balizando outros pareceres em outras assembleias do Nordeste. Eu queria agradecer demais aos deputados que nos acompanharam na votação da CCJ. Pedir aos colegas de plenário que quando essa convocação vier ao plenário, que a gente aprove, não a convocação do governador, porque ela não irá mais ser discutida, mas a convocação do secretário executivo do consórcio do Nordeste. É aí que nós temos que nos pegar, lembrar que temos mais de 50 milhões de reais que sumiu. Desses, pelo menos quase 6 milhões são de recursos alagoanos. 4 milhões e 800 de uma compra e 600 mil reais de outra compra. Então é importante que nós escutemos como é que serve o consórcio do Nordeste. Por isso que vale a imposição desta Assembleia, vale a convocação para que esse secretário executivo se explique. E, senhor presidente, para esclarecer e mostrar como é a importância e a força da Assembleia de Alagoas, no mesmo dia que a CCJ aprovou, deputado Antônio Albuquerque, eu recebi pela primeira vez a ligação do secretário Carlos Gaba. Foi a primeira vez, até agora, que a gente conseguiu contato com esse secretário executivo. Apenas porque a gente aprovou o parecer na CCJ. Imagine como não iremos esclarecer e desmistificar as coisas quando essa Assembleia aprovar definitivamente a sua convocação. Por isso eu quero pedir aqui aos nobres colegas o apoio desta convocação para que as coisas fiquem à luz do sol. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras. Parabéns, deputado Davi. Quero dizer a Vossa Excelência, como já disse publicamente e não publicamente, que Vossa Excelência é um deputado de escola, conduz o vosso mandato sempre dentro do regimento, dentro da sua ideologia. Vossa Excelência está de parabéns. Essa discussão sobre o parecer desse requerimento é uma discussão protetiva, para proteger as prerrogativas da Assembleia e não incorrermos em uma situação de desrespeito, né? Então, isso tem que ser extremamente estudado e por isso que foi encaminhado para a CCJ e Vossa Excelência lá chegou em um entendimento. Observação necessária tem que ser feita sobre o vosso pronunciamento, que é o seguinte: enquanto instituição pública, sob o manto do direito administrativo, nós não podemos nunca, isso é uma proibição constitucional, de usar analogia. A gente só é autorizado a fazer o que a lei permite. É o que nós chamamos no direito de princípio da legalidade, que se aplica ao direito administrativo. Então, por exemplo, é ou não, esse consórcio é ou não da administração direta ou indireta, compreendeu, deputado Novaes? A lei tem que dizer, algo tem que dizer, não pode ser feito uma construção que entenda que esse sistema é ou não é. Compreende o que eu quero dizer? Esses esclarecimentos eu faço porque percebo que o nosso debate é um debate rico e que sempre constrói uma Assembleia muito mais produtiva, com uma autoestima elevada, um parlamento que trabalha sempre em cima da lei e da regra. Isso passa, né, uma respeitabilidade para os outros poderes e órgãos que compõem a estrutura estatal. Olha, lá na Assembleia não vá com nada que não esteja margeando a legalidade, que não vai prosperar. É importante a gente fixar essa vontade, até porque quando a gente assumiu o nosso mandato, a gente durou isso. Não é assim?
juramos defender a Constituição e o regimento. Pois não, deputado? Mas, presidente, é importante ressaltar que quando o regimento foi feito, não existia nem a previsão de consórcio público em Alagoas. Em Alagoas não, no Brasil, desculpe. E os consórcios públicos são, sim, associação política, uma associação pública de direito privado. Estou pesquisando aqui o artigo para ler para Vossa Excelência, mas o secretário executivo do consórcio não é por analogia, até por competência, ele é o consórcio público com personalidade jurídica de direito público entrega uma administração indireta de todos os entes federados consorciados. Então, não é analogia, eles são mesmo enquadrados como autarquia. Só para que fique claro, ele faz parte da administração indireta. Pronto, mas eu não disse isso. Eu só fiz Não, entendi. a observação na analogia, para nós entendermos que Vossa Excelência usou no discurso. Eu não entrei no mérito se o consórcio era ou não. Eu não sei, sinceramente eu lhe confesso, eu não domino. Só que, se é lei, vamos chamar. E o cidadão que ligou a Vossa Excelência não se comprometeu de vir, não, ele devia ter vindo logo. Ele devia ter dito, não, quero ir aí, marcar. Nós teremos agora, quando acabar aqui a sessão, nós teremos um contato. Uma videoconferência. Ótimo. Então, tá bom. Obrigado a Vossa Excelência, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço a presteza de todos e eu espero, com maior prazer, estarmos juntos mais uma vez amanhã. Muito obrigado.